E aí, você quer saber como conquistar apoiadores militantes para a sua campanha eleitoral? Então fique ligado que nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você fazer isso. Olha, antes de iniciar nossa aula de hoje, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele joinha, para ajudar o nosso canal a divulgar mais informações aí para outros pré-candidatos neste ano de 2020. Lembrando que 2020 é o ano que nós escolhemos os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Gente, uma campanha política, ela não é feita sozinho. Se você é um pré-candidato ou uma pré-candidata, saiba que você não consegue fazer uma campanha sozinho. Você precisa de pessoas para te auxiliar. Essas pessoas são os profissionais de marketing, contadores, advogados, outros apoiadores políticos e principalmente apoio de lideranças, apoio de militantes que você possa conseguir também para a sua campanha. Por que isso é importante? Porque se você tem o apoio de pessoas fortes aí no seu município, fortes na sua comunidade, no seu bairro, ou dentro da sua igreja, dentro da empresa, da escola, que te apoia, você tem uma prova social muito grande. E essas pessoas, esses militantes, esses apoiadores, também servem como multiplicadores de informações, de opiniões e principalmente para construir uma base eleitoral cada vez mais forte e sólida para a sua campanha desse ano de 2020. É importante que a gente saiba que militância ela se constrói com relacionamento. Da mesma forma que você consegue o apoio de eleitores, você precisa trabalhar para conseguir o apoio da militância e dos seus apoiadores. Existem algumas técnicas para isso. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre essas técnicas necessárias. E eu te pergunto, como está a sua construção de militância ou de apoiadores? Nesse momento que nós estamos vivendo, você está trabalhando apenas internamente? Você está trabalhando de forma externa? Porque é muito comum os pré-candidatos, nesse momento, querer a todo instante divulgar que é pré-candidato, mas eles esquecem de construir uma autoridade, de construir uma identidade forte e relevante no município, de construir um grupo de apoios para depois chegar e anunciar sua pré-candidatura. Se você inverter os papéis e anunciar que é pré-candidato sem antes ter construído alguns pontos que eu citei para você, é prejuízo. Não adianta você dizer que é pré-candidato sozinho, sem apoio ou sem construção de uma autoridade, sem construção de uma identidade forte sua, tá certo? É por isso que eu quero falar para vocês sobre a construção da militância. Nós já falamos em outros vídeos, é só você retornar aqui dentro do nosso curso, as aulas anteriores, que você vai perceber quando eu te expliquei lá sobre quando você deve anunciar sua pré-candidatura, sobre a sua identidade, sobre como construir uma autoridade no seu município, sobre como construir a sua bandeira, que você vai defender enquanto um candidato a vereador, ou sobre como definir as bandeiras que você vai defender enquanto candidato a prefeito, sobre como definir os temas, para depois você anunciar sua pré-candidatura. E uma das partes que você tem que fazer é a construção de militância, é a construção dos apoiadores para a sua campanha. E essa militância e esses apoiadores não é construída da noite para o dia, não. Até na última semana antes do dia da votação, você está construindo apoiadores, está construindo militantes. Mas quanto antes você iniciar esse processo, melhor é para você. Então, nesse momento, volto a dizer, volta nas aulas anteriores, assista sobre todos esses detalhes que eu te passei, tá? E depois você vai entender como construir a sua militância se você não tiver assistido essas aulas anteriores dentro do nosso curso de marketing político para as eleições de 2020. Mas dando sequência a essa aula, a primeira função que você tem que fazer é cultivar, é criar, é atender alguns requisitos básicos que esses militantes eles olham para você e imaginam. Então você tem que ter uma autoridade, uma personalidade positiva, uma pessoa que tenha a palavra
naquilo que você fala, que seja carismática, enfim, são todos aqueles conceitos básicos de um bom político. Mas principalmente o que você vai criar na sua militância é entender que às vezes a militância ela não só é composta por pessoas, ela é composta por lideranças, por alguns tipos de funções e de cargos que essas pessoas ocupam. Então não adianta você, por exemplo, ter 10 professores na sua militância se você não tem um militante que seja aluno. Não adianta você ter os 10 professores na sua militância se você não tem algum outro profissional relacionado ao setor da educação. Então, além de construir uma militância formada por pessoas, procure construir também formada por cargos, por funções que essas pessoas representam dentro da sua comunidade. É assim que você vai construindo. Então, imagina a seguinte questão, que você tem como principal bandeira de defesa na sua campanha a defesa por uma educação melhor no seu município. Você é um professor ou é um profissional da educação e que você, enquanto candidato a vereador, você vai militar, você vai defender uma educação mais inclusiva, uma educação mais participativa no seu município. Então, a sua bandeira é educação. Então, os temas que você vai trabalhar também estão relacionados à educação. Então, você precisa criar apoiadores e militantes que estejam relacionados e que estejam engajados no seu mesmo tema. Porque essas pessoas, quando elas forem defender uma ideia ou forem apresentar alguma sugestão para pessoas ligadas a ela, elas vão falar algo relacionado a você e não vão desentoar conteúdos ou informações. Imagina se você é um militante, é um defensor da educação e coloca como militante aí para você alguém relacionado lá ao setor rural. Beleza, você pode trabalhar da forma, até porque você também tem que ter um militante lá na zona rural. Mas esse militante, ele tem que falar, ele tem que comentar também com as pessoas algo relacionado à educação lá no meio rural. Se você vai encontrar alguém na saúde, essa pessoa tem que falar também sobre algo relacionado à educação na saúde ou à saúde na educação. Então crie uma planilha aí no Excel ou mesmo na sua agenda, pode ser também manuscrito, enfim, de pessoas que têm o mesmo perfil seu na sua comunidade, pessoas que sejam comunicativas, pessoas que possam te auxiliar e que são influenciadores de opinião dentro do seu município. E você vai começar a conversar com essas pessoas sobre o seu projeto. Marca uma reunião com elas, pode ser hoje por questão do distanciamento social, pode ser pelos meios digitais ou pode ser presencial, né? Depende aí de como está a situação no seu município e como está também a sua saúde, mas marque esses encontros individuais, construção de militância. É importante que você também faça alguns encontros individuais. Não adianta você apenas fazer com um grupo. Não, faça individuais também. Converse com a pessoa, apresente a sua proposta, apresente o seu objetivo, fale que você quer ela incluída no seu projeto, né? Apresente o seu projeto enquanto um pré-candidato a vereador ou prefeito e comece a construir essa militância. Faça o cadastro de e-mail, de telefone, de localidade que essa pessoa reside e descubra ainda quais são os locais que essa pessoa pode atuar com você. De repente, essa pessoa pode ser um assessor seu em alguma comunidade, ela pode abrir as portas para você, para alguma comunidade para você visitar, onde você não conheça, onde você não tem ainda um reduto eleitoral bem formado, mas aquela pessoa tem uma força forte naquela região. Ela vai te levar lá, ela vai te apresentar naquela comunidade, ela vai te apresentar para alguma família. E isso é muito importante, porque essa pessoa, ela tem a credibilidade dela naquele local. Então, se ela está te apoiando e ela te apresenta para essas famílias, para essa comunidade, você tem a tendência de ter resultado satisfatório com essas visitas. Agora, nessas visitas também, é importante que você faça o cadastramento dessas pessoas. Leve uma planilha impressa com nome, telefone, endereço, e-mail, faça a captura desses 4 contatos. Nome, telefone, e-mail e endereço. E-mail é muito importante, viu, gente? Eu vou te explicar depois por quê. Você captura esses contatos,
E depois você faz um trabalho de comunicação com essas pessoas. Manda uma mensagem agradecendo pela participação em um encontro, em uma reunião, por ter sido uma pessoa hospitaleira na sua visita, enfim, é relacionamento. Campanha política você faz com relacionamento. Não adianta você chegar para o eleitor lá no período eleitoral, bater no ombro dele e dizer: "Oi, vota em mim". Isso não vai funcionar. Em alguns exemplos aí atrás, eu sempre gosto de dar o exemplo daquela pessoa no bar, né? A menina está lá no bar, o rapaz chega lá, não conhece ela não conhece ele, e bate no ombro dela, né? Eu falo: "Oi, eu quero casar com você". Isso não vai funcionar, você sabe que não funciona assim. Tudo tem que ter um relacionamento, tem que ter algo que chama atenção, tem que ter alguém que talvez falou de você para ela ou dela para você iniciar o processo de conquista. E campanha eleitoral é um processo de conquista. Você tem que conquistar o seu eleitor. E você não conquista o seu eleitor simplesmente indo para as redes sociais agora e dizendo: "Sou pré-candidato a vereador, sou pré-candidato a prefeito". Não é assim. Você tem que ter todo um processo. E a sua militância também é no mesmo processo. Você não constrói uma militância, um grupo de apoiadores para a sua campanha, apenas com mensagens na internet dizendo que é pré-candidato. Venha militar comigo, venha defender comigo a nossa bandeira. Não é assim. Por isso eu estou te dizendo, liste primeiro quais são as pessoas que você conhece na sua comunidade, que você sabe que possa ser os primeiros militantes, os primeiros apoiadores para a sua campanha. Faça um contato com essas pessoas, chame elas para uma conversa individual, apresente o seu projeto, a sua proposta, né? Convide ela para ser uma militante dentro do seu projeto, dentro da sua candidatura, e inicie com ela o processo de captura de outras pessoas. Elas podem te indicar outras pessoas para ser suas militantes, bem como elas podem te indicar locais que você pode visitar e que você possa apresentar o seu projeto eleitoral. É muito importante que você faça esse momento de cadastro de militantes agora, porque outros candidatos também estão fazendo, também vão fazer. Então, se você atrai esses militantes, esses apoiadores agora, no período de pré-campanha, eles firmam um compromisso com você. É evidente, e isso é inegável, e não adianta você pensar diferente, que você vai ter perda de alguns militantes ao longo do período eleitoral. Isso é normal acontecer. Mas tente ao máximo perder o mínimo possível, porque é importante que você tenha o máximo de apoiadores para a sua campanha. E outra coisa também muito importante dentro de um processo de construção de militância é você deixar claro para a pessoa o que você espera dela, o que você espera que ela te ajude, deixar claro para ela qual é a sua ideologia política, qual é a sua visão política que você tem, para que vocês falem a mesma língua. Não adianta o pré-candidato defender uma ideia e o militante defender outra. E militante não é para fazer guerrilha, não é para poder ir para as redes sociais e falar mal do adversário, não é para criar inimizades com outros grupos, não. Você tem que fazer uma campanha republicana, uma campanha que ambos, né, tanto a oposição quanto a situação, eles têm o direito de fazer as suas defesas, têm o direito de falar, né, liberdade de expressão, não tem direito à liberdade de expressão. Então evitem esse tipo de conflito, de querer falar mal um do outro candidato. O eleitor não gosta desse tipo de situação, desse tipo de campanha. Então oriente os seus militantes, mesmo se houver críticas, a defender bem, a falar bem, e isso constrói uma imagem positiva de si mesmo. E isso é muito importante porque as tensões, elas são comuns no período eleitoral. Agora, numa pré-campanha, nem tanto, mas lá no período eleitoral, quanto mais vai se afunilando a data da eleição, as tensões são comuns. E às vezes, tem militantes que têm os nervos mais aflorados, que vai para as redes sociais e quer denegrir a imagem do outro candidato, e se isso ficar vinculado que esse militante está no seu partido, pode te dar problemas jurídicos e legais. Então, converse, deixe muito bem claro todas essas questões. E uma outra informação importante também da militância e dos seus apoiadores é que eles servem para te auxiliar a como você entender os problemas da população, daquela comunidade. Porque você sabe que manter um bom relacionamento com o eleitor, ele significa, antes de mais nada, compreender
o que ele defende de interesse seu e da sua comunidade. Então o eleitor, ele quer defender os interesses da rua dele, daquela comunidade dele. Quando você faz uma visita para um eleitor, você tem que apresentar uma proposta que vá de encontro ao problema dele. Não adianta você falar de uma situação de um outro bairro ou de uma outra comunidade. Não, ele quer saber do problema da rua dele, da porta da casa dele, de um problema que está dentro da casa dele. Para ele até importa com os problemas sociais, mas o eleitor ele está mais ligado aos problemas individuais e, em alguns casos, os problemas da própria comunidade que ele vive. Então, a postura sua como candidato deve ser sempre de um conciliador e de alguém que está ali para somar. Então, você tem que apresentar propostas que vão agradar o seu eleitor. Então, não menos importante, todos merecem ser ouvidos, tá? Desde o mais humilde, de uma comunidade, até os líderes mais destacados. Então, sempre busque ouvir. Esse momento de pré-campanha é um momento para você ouvir os anseios da comunidade. E a sua militância vai te ajudar nisso, porque ela conhece a realidade da Dona Maria, ela conhece a realidade lá do seu João, ela conhece a realidade da rua, do bairro, e você vai tomando nota desses problemas. E quando você for fazer a visita para o seu eleitor, olha que interessante, você já vai falar algo que ele quer ouvir. E sabe o que vai criar na cabeça desse eleitor? Poxa, como que esse candidato ele sabia desse problema meu? Nossa, ele falou o que a gente precisa no nosso bairro. Isso foi construído porque você teve um planejamento. A sua militância te ajudou, você vai como a pessoa que vai resolver o problema daquela comunidade. Gente, é muito importante isso. E a internet, ela está aí para poder te ajudar nessa questão online, nessa questão de visitas digitais, já que a gente tem essas questões das limitações. A internet ela vai te ajudar nesse processo. Então, campanhas políticas bem-sucedidas, elas usam a internet para captar eleitores, para captar militantes, para captar apoiadores e principalmente para conquistar votos. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, esteja presente nas redes sociais e contar com um site institucional são formas de fazer cada vez mais visível o seu nome pela internet. O eleitor ele vai procurar por você na internet e ele tem que encontrar informações importantes sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua campanha eleitoral. E eu quero dizer para você o seguinte, nós continuamos com as inscrições abertas para o nosso curso de Marketing Político Eleitoral. A inscrição está aqui no link na descrição desse vídeo. É só você acessar o link e fazer a sua inscrição. As aulas são gravadas semanalmente até as datas da eleição. Então, toda semana você tem uma aula como essa. Lá no nosso curso tem aulas mais completas mostrando como você pode construir sua militância, construir os seus apoiadores. E as aulas são gravadas desde janeiro. Então, todo mês, toda semana, nós temos aulas disponibilizadas dentro do nosso curso. Você entrando agora, você pode assistir todas as aulas anteriores e também acompanhar todas as próximas aulas até a data da eleição. Então, não perca essa oportunidade de participar, de entender como funciona o jogo eleitoral, de entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, de como atuar com o seu eleitor. Olha, informação, conhecimento é muito importante para o processo eleitoral. O curso custa apenas R$ 97,00, pagamento único, pode ser feito via boleto bancário ou você pode parcelar esse valor de R$ 97,00 em até 12 vezes no seu cartão de crédito, ok? Inscrição aí no link, na nossa descrição, eu te aguardo e se você precisa de uma consultoria também para a sua campanha eleitoral, é só nos chamar no WhatsApp que a gente faz o contato com você, te explicando aí como que você pode atuar nesse ano de 2020. Gente, valeu, muito obrigado, até a nossa próxima aula aqui no canal e também dentro do nosso curso de Marketing Político Eleitoral. Valeu, forte abraço e até a próxima.